inscrita no grande expediente, vereadora Rose Frigieri. Bom dia, senhora presidenta, vereadores, vereadoras dessa casa, quem nos assiste pelas redes. Eu vou retomar o tema da educação, porque é um tema que vai muito além do que tem se discutido aqui, que é a questão da Secretaria de Educação. Sem dúvida, a Secretaria de Educação é a grande responsável pela efetivação da educação no nosso município. Mas ela extrapola a questão na medida em que vários problemas que estão acontecendo vão além. E aí nós precisamos dessa reunião, dessa audiência com o senhor prefeito municipal, para que várias questões sejam colocadas. Eu não vou aprofundar muito a questão da educação aqui na nossa cidade, porque eu, como estou por um tempo determinado aqui na casa, eu tenho priorizado visitar escolas que têm demandas específicas, porque as demandas gerais da educação nós sabemos que existem em todas as escolas, e nas escolas nas quais eu lecionei, que foram 9 no município. Então, essa é a minha prioridade de visitas, e eu fiz algumas visitas nesse período, como José Bonifácio, Leonor Rosa, que é a minha atual escola, o Tancredo Neve, Guerino Zunho e Ramiro Pigossi, foram questões específicas, que eu vou falar daqui a pouco, dessas visitas realizadas nesse último mês. Mas nós temos na educação problemas diversos na área pedagógica, na assessoria, no transporte, no diálogo e na infraestrutura. Eu gostaria de deixar aí um pouco nessa... antes de passar adiante, porque são várias questões. A primeira dela, e eu peço aqui que essa casa compreenda, é a questão do diálogo. Tem havido muito pouco diálogo entre a Secretaria de Educação e as professoras, diretoras, quem está nas escolas. Tem coisas que as direções ficam sabendo depois que já está efetivado. Por exemplo, essa questão dos 600 e poucos alunos fora da escola. Eu não sei se vocês sabem, mas foi feita toda uma discussão onde as comunidades escolares foram avisadas. Uma delas é a questão no Presidente Vargas. O Presidente Vargas vai receber em torno de 5 turmas, eram para ser 10, passaram a ser 7, agora é 5. 5 turmas de alunos que vêm da região do Cruzeiro, mas que estarão oficialmente matriculados na Escola Luiz Antunes. Aí entra a questão do pedagógico. A Escola Luiz Antunes tem toda a sua estrutura. As direções foram eleitas para serem direções e vice-direções daquela escola. O que vai acontecer? Nós não sabemos. Vai ser deslocada a direção do Luiz Antunes para o Presidente Vargas? Tem professoras que foram nomeadas agora, que estão em estágio probatório, que precisam ser diariamente avaliadas. Só que a vice-direção está localizada no Luiz Antunes. Ela não vai estar presente no Presidente Vargas. Eu peço que passe ali para mostrar um pouco a situação do Presidente Vargas. Passe aqui, ó. E quero deixar bem claro, ou bem nítido, né? Que isso não é responsabilidade da Escola Estadual Presidente Vargas. Isso é das mantenedoras. As salas de aulas que vão receber os alunos, elas estão assim. Aquela ali onde tem a tomada, por exemplo, é uma parede que eu visitei. Se mexer um pouquinho, ela balança. Ela tem risco. Essas salas estão sobrando no Presidente Vargas porque a direção não colocou alunos lá por uma questão de cuidado com os alunos. E nós, o município, vai botar alunos ali.
Passando mais adiante, nós vemos aquela sala de aula, é uma das que vão receber os alunos, ela está dividida em classes pequenas, se vocês observarem, e encostado classes maiores. Todo dia a sala tem que ser mudada. De manhã eles recebem os alunos do ensino médio, do Presidente Vargas, e de tarde os pequenininhos do município. Então tem que estar deslocando as classes de um canto para outro, porque não há condição das crianças estudarem naquela classe grande e nem vice-versa. Então, tudo bem, é uma questão menor, mas é um transtorno numa escola. Aquela escada ali que vocês estão vendo é as escolas que os pequenininhos do município, que é dos 4, 5, 6, dos 6 aos 8 anos, irão descer e subir para ir para o pátio. Aqui na foto nem parece tanto, mas é uma escada bem de difícil acesso para criança pequena. Sem contar, aqui no Presidente Vargas, tem a questão do transporte, né? Ontem o vereador Bressan falava das vans. Aqui eles largam os alunos ou na Bento ou na Visconde. É bastante perigoso para crianças pequenas serem trazidas ali pelos ônibus. Bom, a última visita que eu fiz nessa escola foi na outra segunda-feira, tem uns 10 dias, dos 100 e tantos alunos que foram que podem ser matriculados ali, apenas 3 ou 4, agora não lembro exatamente, haviam sido matriculados. Os outros continuam em estudos, não é os estudos monitorados da pandemia, mas é uns estudos compensatórios, recebendo aquele material em casa, que não se tem nem claro, e aqui eu também peço para o líder e para a vice-líder do governo, que é uma das questões que as direções precisam saber, se isso tem alguma questão legal para valorizar essas crianças, esses estudantes na escola, porque não são aquela questão excepcionalizada da pandemia. Mas os alunos estão recebendo trabalho em casa, as professoras, os professores estão fazendo isso. Aqui é só uma situação. Novamente, quero deixar claro que a responsabilidade não é da direção do Presidente Vargas de receber os alunos dessa forma, é o que eles têm para oferecer. A questão não temos lâminas aqui, eu não fiz as fotos, mas é outra situação um pouco diferente do João Desorze. O João Desorze, ele está com uma licitação, era para ter iniciado as obras dia 18 de fevereiro. Ainda não foram iniciadas as obras. O que acontece? Os alunos do turno da manhã do João Desorze estão estudando lá na escola Desvio Risso. E os alunos do turno da tarde estão estudando na escola Evaristo de Antônio, estadual. Beleza, do turno da tarde tem a direção, tem os vices, são os mesmos, eles são alunos do João Desorze. Os do turno da manhã não são mais alunos do João Desorze, agora eles são alunos do Desvio Risso, da escola Desvio Risso. Portanto, todas as professoras, o vice-diretor da manhã do João Desorze está meio no Ministério do Ar, como se diz, porque eles não têm função lá no Desvio Risso, porque o vice dos alunos do João Desorze é a vice, a diretora da manhã do Desvio Risso. Então, é uma confusão na questão pedagógica, na questão do transporte. O que acontece? O município dá o ônibus, mas a direção tem que estar 20 para 7 da manhã, lá na frente do José Desorze, para ir com os alunos até o Risso e voltar ao meio-dia, e a mesma coisa à tarde. É um horário que as direções estão disponibilizando para o município, porque isso não entra em cálculo nenhum. Eu peço uma declaração de líder. Segue a vereadora Rose, declaração de líder da bancada do PT. Bom, então assim,
essa questão de alunos trabalhando fora ou estudando fora da sua escola não é uma questão simples. Porque quem é professor, quem é da educação, sabe que além do estudo, tem toda a questão da comunidade, de tu estar inserido naquele espaço. As escolas públicas, elas são completamente diferentes das particulares nesse sentido. E não se pode fazer comparação. A outra questão que eu queria colocar da infraestrutura. Gostaria que colocasse a questão da escola Alfredo Petef. Aqui o vereador Scalco gosta bastante disso, né? E eu acho que a gente precisa mostrar o que acontece dentro das escolas também. Vocês vejam ali, tem um esgoto que começa no início do pátio e ele corre até na frente do refeitório. Esse esgoto tá assim desde o início de abril. Desde o início de abril. O que que acontece? A direção já foi atrás da manutenção da prefeitura. Foi dito que não podia ser feito nada porque era no SAMAI. Foi atrás do SAMAI. O SAMAI disse que como é dentro de uma escola, tem que ser com a SMED. Foi atrás da SMED. A SMED disse que isso é uma questão de esgoto, é SAMAI ou talvez até CODECA. Resumindo, esse esgoto sai do início ali do pátio, vai até o refeitório, é cheiro. As pessoas da limpeza limpam de 5 a 6 vezes de manhã, de 5 a 6 vezes à tarde. Isso não dá para acontecer dentro de uma escola, gente. E é questão, não é só da SMED, então, é do município. São várias situações que estão acontecendo. Só as que eu trouxe aqui. Ainda na questão do diálogo, eu queria colocar essa questão da necessidade de que as pessoas sejam ouvidas. Tá? Então, isso é novamente esse pedido, ontem eu já fiz. Falei agora com o vereador Wagner Petrini para que a Comissão de Educação participe desta reunião com o prefeito para levar todas essas demandas da educação, porque isso afeta o pedagógico, afeta o funcional. Talvez seja um detalhe, mas se eu faço uma escolha numa escola enquanto professora, eu tenho aquela minha vaga garantida. Isso não está garantido para as professoras que escolheram trabalhar em algumas escolas que agora estão em outras. E, por fim, ainda a questão da assessoria. Ontem foi colocado aqui a questão do atendimento psicológico e fonoaudiólogo. Gente, está faltando muito atendimento nas escolas. As crianças, os adolescentes estão doentes mentalmente. Estão com problemas de relacionamento que tiveram em várias situações. E já sei que vou ouvir que isso é o problema de ter ficado em casa. Era um momento que se tinha no país inteiro naquele momento para salvar vidas. Mas todo mundo sabia que teria consequências. E isso não é só de agora. Antes da pandemia, as crianças já trazem muitos problemas para dentro das escolas. E não quer dizer que as crianças de classe média ou classe alta não têm esses problemas. O problema, vereadores, é que essas crianças conseguem acesso a psicólogos com mais facilidade, conseguem acesso a vários tratamentos. Os nossos estudantes da rede municipal dependem da prefeitura, dependem do atendimento dos profissionais das escolas. Então, esta questão de assessoria, de fonoaudiólogos, alunos que não enxergam, às vezes, e que a gente não consegue ter um atendimento adequado, aí tu pede para o aluno copiar ou alguma coisa assim, ele não está enxergando porque tem problema de visão e muitas vezes não tem acesso a esse tipo de atendimento. Ainda na questão da assessoria, eu falei aqui ontem e vou falar novamente, a questão do AE, que é o atendimento especializado. E quero concluir falando sobre isso. O atendimento especializado está bastante burocratizado esse ano. Isso também é um pedido que eu faço para que tenha uma relação mais direta entre as professoras, os professores do AE e a própria SMED, que sempre foi assim.
Esse ano tem que passar pela coordenação pedagógica que já está saturada de trabalho. Então, às vezes, são dúvidas pequenas, mas que burocratizam e inviabilizam toda uma questão importante que um aluno está precisando de atendimento. Eu acho que em relação aos slides, a gente pode tirar, porque eram esses que eu queria mostrar, mas eu quero falar, como eu reforcei ontem, são mais de 200 monitores ou cuidadores com necessidades nas escolas. E aí, nós precisamos que os alunos tenham isso. Vocês ouviram aquela questão que saiu na imprensa de um aluno que teria sido abusado por um coleguinha. Este aluno tem vários documentos comprovando o pedido de um monitor para esse menino que teria sofrido isso dentro da escola. E não é de hoje. Agora, como foi falado, vai sobrar para quem? Para as direções das escolas. Para as direções. Isso são assédios morais que as direções, de certa forma, acabam sofrendo, porque não pode dizer que tu vai tomar outras providências porque se corta a relação com a escola. Ou a gente faz no diálogo, sempre aceitando, as direções estão fazendo isso. Todo mundo aqui sabe, ninguém é contra, e eu tenho certeza que o município também não é. Todo mundo está empenhado em ter uma boa educação. Mas tem coisas que precisam ter respostas ágeis. Não dá para ficar esperando um esgoto ou monitores, se não tem. Faça licitação, questão emergencial. Eu não sei qual é o problema do executivo nisso, porque eu não sou do executivo. Nós aqui estamos no legislativo, não somos nós que temos que achar a resposta, mas a gente pode ajudar para que haja resposta. Eu já trabalhei muito tempo em licitações de município. É possível fazer contrato emergencial para contratar monitoria se não tem? O que não dá é para ficar mais de 200 alunos sem monitores, sem atendimento psicológico, sem atendimento fonoaudiólogo e as direções não sabendo mais o que dizer para as comunidades escolar e para a comunidade das regiões. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada.